Bom dia a todos meus ouvintes nessa manhã abençoada. Eu quero dizer a todos que estão atentos à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, através deste canal abençoado, este vídeo que Deus te proporciona a você ouvir a palavra de Deus. Quero te dizer, aleluia, que nós estamos no tempo do fim, no tempo, aleluia, do retorno de Jesus Cristo. Quero dizer a você, neste dia especial, que Jesus é a pessoa mais maravilhosa para você colocar na tua vida. Não é amigos, não é parentes, não é qualquer outra pessoa, mas é Jesus Cristo que tem que colocar na tua vida, diz a palavra de Deus, e deve ser o centro da tua atenção, aleluia. Eu quero te falar pela palavra de Deus que os dias são maus, como Sodoma e Gomorra. As pessoas já não se entendem mais, o desamor foi tremendo, as compreensões são inversas, os valores foram invertidos, e uma coisa certa, Jesus está voltando e é o tempo do fim. Jesus disse, aleluia, que nós temos que estar preparado para a sua vinda. Os sinais, ele já nos deu o sinal da sua vinda, que será, aleluia, dado, aleluia, por sinais, aleluia, pelos ventos, será dado, aleluia, por guerras, rumores de guerra, aleluia, tempestade, terremoto, desentendimento, muitas pessoas se afastando das igrejas, do evangelho, seguindo divertimento, entretenimento, que entretenimento significa distração mental, aleluia. Existe muitas pessoas que fazem de entretenimento da sua própria vida espiritual, faz um brinquedo, tentam jogar com Deus, aleluia. Recentemente eu vi uma reportagem, o pastor dizendo que fez um pacto com o diabo para ele ficar muito rico da igreja, é líder de uma igreja, aleluia, que nós sabemos que já é uma igreja mundana, que não coloca Jesus como centro da salvação, amém? É uma igreja profana e ele declara que fez um pacto com o diabo. E ele está declarando é o presente mesmo, não é o passado, não. E existe já muitas pessoas já tentam justificar, pessoas que trabalham na internet, influenciadores tentando dizer que ele está tentando falar algo do passado, mas são pessoas semelhantes a ele, da mesma seita. Isso é uma seita. Muitos anos atrás, em 1995, Jesus falou que ele faz parte da grande seita diabólica que traria o cálice da maldição às igrejas evangélicas. E eu vi a Assembleia de Deus sendo misturada com aquele cálice bebendo, pregando o poder da prosperidade, resistência a Deus, colocando Deus na parede e dizendo se tu não fizeres isso, eu te coloco na parede. Esse é o evangelho deles. E não existe aceitar Jesus, existe ir para a igreja e dar o tudo que você tem, aleluia, e Deus te dará em troca. Esta é a palavra que eles usam, amém? E Deus dará em troca, de acordo com o que você dá. Deus não faz essa exigência, amém? Tem gente que estão loucos em dar suas coisas, seus bens material para as igrejas. Deus não está exigindo de você essas coisas. Ele quer que você seja obediente à palavra, te afaste do pecado, do alcoolismo, das drogas. Amém, glória a Deus, da prostituição com mulheres, com homens, vendendo o teu corpo por um par de chinelo, por uma dúzia de banana, vendendo por uma panela velha, vendendo por uma comidazinha num restaurante, um banho numa piscina, numa praia, um momento fútil. Aleluia, glória a Deus. Cadê a confiança que você como cristão, até mesmo não como cristão, tem em Jesus? Aleluia. Se você tem uma confiança em Deus, você deve acreditar e aceitar que Ele vai mudar a tua vida. Ele vai fazer algo novo na tua vida, aleluia. Pessoas que agem assim, aleluia, estão colocadas em prova, estão colocadas em teste por Deus, porque o mundo é uma escola que Deus coloca para descobrir o coração dos seres humanos. E pessoas que agem assim, elas significam e estão dizendo, eu sou fraco, eu sou fraca, me deixo levar pelo pecado, me vendo facilmente por um homem. Basta ele ser empresário, ser um comerciante, ser um dinheiro, eu me vendo porque ele tem valor. Essas pessoas, aleluia, Deus coloca elas para descobrir o seu coração. E como pode ela ser abençoada no futuro? Certamente virá maldição, virão, aleluia, sofrimentos e pobreza. Não é eu que falo, pastor Valneiro, mas é a palavra de Deus. E a voz da experiência que mostra pessoas que estão na miséria, no sofrimento e morrem muitas vezes de doenças crônicas, terminais, câncer, aleluia, mal de Parkinson, ataque cardíaco, atropelamento e morrem na flor da idade muitas vezes. Por que isso acontece, pastor? Pela desobediência da palavra de Deus. Pastor, Deus é severo assim, não é severo, Ele é juiz, Ele julga as causas dos encalços, dos infiéis, das pessoas que não confiam nele, coloca em prova para descobrir. E após Ele descobrindo os seres humanos, aleluia, glória a Deus, vem a consequência, aleluia, glória a Deus, que é o pior. Vem
o consequência, mas não parou pela consequência. Vem agora, aleluia, glória a Deus, o juízo de Deus após a consequência, que eu quero dizer, amado irmão, coloque tua vida no altar de Deus, anda nos caminhos do Senhor, aceita Jesus, os tempos estão maus, os tempos estão como Sodoma e Gomorra, a mesma coisa, você pensa que você está bem, está ótimo, não está não, você está no tempo de Sodoma e Gomorra, você está no tempo de destruição total e massa para os infiéis, mas um tempo de restauração para os fiéis e para aqueles que são remanescentes. Pastor, o que significa remanescente? É aqueles que são escolhidos para entender o mistério. Capítulo 7, 12, Daniel fala sobre eles resplandecerão firmes como as estrelas e eternamente. Estrela brilha, estrela cresce, estrela tem prosperidade, estrela tem sinal de grandeza, estrelas são lideranças, estrelas são glorificadas por Deus, estrela não cai e fica prostrado, mas se levanta. Estrelas, aleluia, tem brilho, elas estão na altura. O que Deus faz com que confiam nele, como confiou Daniel, como confiou Josué, como confiou, aleluia, Davi, aleluia, como confiou os patriarcas, Moisés, José do Egito, todos confiaram em Deus, ele levou. Quero te dizer, você que coloca Deus em prova, você não quer aceitar a prova de Deus, mas você que quer colocar Deus em prova, a tribulação vem dobrado, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas você que espera no Senhor e confia nele, você passa muitas vezes até a prova. Não vou dizer como a de Jó não, que a de Jó, cada caso é um caso, mas você passa uma prova, mas você continua fiel. Quero dizer que grande é a tua vitória, aleluia. E eu quero dizer também para os infiéis, aleluia, que abandonam a fé. Amém, glória a Deus, que Deus já tem reservado os caminhos da mulher de Ló e da mulher de Jó. Aleluia, glória a Deus. E também, como fez com os inimigos de Moisés, derramou eles e afundou no Mar Vermelho para os infiéis, porque tem muita gente que pensa como Egito, já até fez pacto com o diabo. Está dentro de uma igreja, mas são bruxos, são feiticeiros, são prostitutos. Tinha alguém que disse assim, pastor, o senhor prega muito contra a prostituição na igreja, dá para o senhor diminuir, pastor, de pregar contra a prostituição, pastor, essas coisas. Por quê? Essas pessoas estão preocupadas que eu prego contra isso? Porque elas estão com a ferida aberta. As pessoas que estão com a ferida aberta, elas não vão aceitar você falar a verdade, porque vai ferir, é como sal. A Bíblia diz nos evangelhos, Jesus falando que a nossa palavra é como sal da terra, então o sal fere a ferida, dói. Mas quem está bem com Jesus diz, fala a verdade, pastor, prega o glória, e começa a falar a língua na igreja, e começa a pular, e começa a encher do Espírito Santo, e começa a aumentar a sua fé, elas começam a prosperar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque elas estão na presença de Deus. Eu não temo. Eu conheço as verdades, o caminho do Senhor. É só se colocar na presença do Senhor, amado irmão, amada irmã. Não sai, não dá um murmúrio contra Deus, não blasfema, não deixa seguir essa doutrina, essas igrejas profanas, essas seitas diabólicas que vêm, além de ensinar que você tem que resistir a Deus, colocar Deus em prova na parede, ou que você tem que dar o tudo, Ele vai te dar o tudo, de acordo com o que você der. Isso é uma mentira. Aleluia, te obriga a dar o dízimo, aleluia, isso foi uma palavra proferida aos judeus, está em Malaquias, é judeus, entende? Nós somos cristãos, nós somos do futuro, nós somos a geração da graça do arrebatamento, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem está interessado em dízimo é que vai ficar com raiva do que estou pregando, aborrecido, porque são pessoas que estão só preocupadas com isso. Eu não estou dizendo que não é para dar, mas eu quero dizer para você que você não é o centro de nada, o dízimo, mas a tua fidelidade, o teu amor por Jesus, o teu carinho, a tua dedicação, aleluia, a tua firmeza com Ele, contra o pecado vai te levar. Eu tenho já bastante no Evangelho, mais de 43 anos no Evangelho, e vi a maioria das pessoas que são fiel no dízimo, elas estão escondendo atos de adultério, ato de prostituição, de engano, de trapaça com as pessoas, aleluia, que passa a mão no pecado, justifica o pecado e condena o justo. Aí o que eu estou falando é a voz da experiência. Quando você vai descobrir, elas estão no pecado, por isso que elas tentam dar o dízimo para comprar Deus. Deus não se vende por dízimo nem por dinheiro, aleluia, glória a Deus, mas Ele que se convence da pessoa que é cheia do Espírito dEle, obedece à palavra de Deus. Esse, aleluia, glória a Deus, Ele ouve a oração. Não vem pensar você que dando dinheiro você vai comprar o Rei do Céu, ou vai comprar um espaço para a prosperidade se não te arrepender. Eu conheci pessoa da minha família que era fiel no dízimo, e eu dizia, toma cuidado, dando até dinheiro para a seita profana do diabo, aleluia, que infelizmente
pregam a palavra de Deus, mas é uma mentira. Aleluia, glória a Deus, porque eles querem lucro e essa pessoa hoje está empobrecida. Outra dava dízimo, quando chegar na sua casa era comendo ovo, todo momento ovo com farinha. Que negócio é esse? Por que está acontecendo isso, pastor? Porque eles estão achando que dízimo compra Deus. Aleluia. Esse evangelho, essa palavra de Malaquias é dada aos judeus. Nós não somos judeus, nós viemos da geração de pagãos, mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Pastor, que é pagão? Era toda pessoas que moravam fora das fronteiras de Israel, são os pagãos. Amém, glória a Deus. E francês é paião, amém, paiãos, amém, glória a Jesus. Aleluia. Então, se nós somos pagãos, mas aceitamos Jesus pela graça, somos tratados como filhos, aleluia, glória a Deus, por causa que aceitamos Jesus. Fora disso, se a pessoa está dizendo, ela continua pagão, aleluia, uma pessoa fora da fronteira de Israel. Eu não estou dentro da fronteira de Israel fisicamente para me ser fiel ao dízimo. Eu estou fora, eu sou pagão, nasci no Brasil, outro nasce em Portugal, outro na França, outro na Europa, outro na Ásia. Eles não são de Israel obrigatoriamente para fazer isso. Aleluia, glória a Jesus. Por isso tem gente sofrendo. É fiel ao dízimo, mas não é fiel ao seu esposo. É fiel ao dízimo, mas não é fiel à palavra de Deus. Não ter resistência quando Satanás vem para tentá-lo. Ele não tem resistência e cai na garra do diabo, na rede do diabo, e se prostitui brincando e fica em silêncio, escondendo o pecado. Isso aí é a pior coisa, esconder o pecado, como Acã escondeu o pecado embaixo da tenda, escondeu as coisas sagradas, escondeu, aleluia, que pertencia a Deus, escondeu a dignidade, aleluia, de Israel. E Josué foi lá e Deus disse, olha, Josué, o Espírito de Deus vai te dizer quem é o culpado, aleluia, ele morreu. E da mesma maneira Deus continua fazendo juízo. Não pense que você vai escapar, aleluia, glória a Deus, te defendendo com dízimo, amém, porque o Senhor Jesus está voltando, aleluia, glória a Deus, o Senhor Jesus está voltando. E coloca a tua vida no altar, servo e serva, você que não aceitou Jesus, aceita Jesus, o tempo se abrevia, os sinais já estão indicando. Ele disse, e os sinais da figueira, de como Israel começa como uma figueira para Deus, vai se cumprir. Quando ver os sinais da figueira já amadurecendo, saber que o tempo está próximo. Mas tem gente que está vendo tudo acontecer, já os terremotos, os maus, assassinatos, crimes, terrorismo feito por terroristas. Aleluia, glória a Deus, e a chegada já do anticristo para governar, para punir os infiéis, os terroristas, para punir todo o sistema corrupto e também, claro, lutar contra a igreja e lutar contra os judeus, aleluia. Certamente, como Nabucodonosor fez, ele fez perseguição aos judeus e aos cristãos e a tudo, mas Deus disse que era servo dele para cumprir a palavra de Deus, aleluia. Quero dizer para você, não estou dizendo que o anticristo é servo, só estou dizendo que é um cumprimento da vontade de Deus, que ele faz com que ele faça a vontade de Deus. E mesmo com esses sinais, você continua nesse mundinho de prostituição, de miséria, aleluia, e a pessoa ainda quer prosperar, aleluia. Quem prosperou, a pessoa pode até conseguir material, panela, geladeira, meio dado por empresários que são prostitutos, tem mulheres, tem sua família, mesmo solteiro. Então você está recebendo isso, está chegando dentro da tua casa com maldição. Você tem que confiar em Deus, aleluia, confiar no Senhor, e será quebrada a maldição hereditária da tua vida, a maldição que vem, aleluia, para te colocar na escravidão, aleluia, de achar que o homem é a solução para a tua vida, aleluia. O homem ímpio, ainda pior ainda que é o ímpio, aleluia, glória a Deus, nem crente e nem ímpio, mas é a palavra de Deus. Eu respeito a palavra de Deus, respeito a família, que vem a obediência, vem a prosperidade. Que Deus abençoe a cada um e vos dê a paz. Te coloca na presença de Deus, e Deus tem algo muito grande para te entregar. Quem te fala é a voz da experiência que Deus está me usando para te falar. Deus seja louvado, bendito o nome do Senhor.